Fala pessoal, vamos iniciar aqui mais um encontro, né, da mentoria. E hoje eu quero trabalhar com vocês os crimes contra a administração pública, né? Na verdade, eh, seria cumprir o edital, né? Justamente aquele tópico que fala sobre a administração pública. Então, vamos direto logo ao ponto. Vamos conversar aqui, vou mostrar para vocês qual seria o tópico. Na verdade, o tópico é este aqui, né? É o nono. Crimes contra a administração pública, crimes praticados por funcionário, né? Por funcionário contra a administração pública, contra a administração em geral, crimes praticados por particular contra a administração pública e crimes contra a administração da justiça. Nós vamos eliminar esse tópico hoje e já quero começar. Vamos lá, sem perca de tempo. Crimes contra a administração pública. Primeiro, é importante a gente relembrar sobre o princípio da insignificância. Nós temos uma súmula do STJ, a súmula 599, que fala que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Vamos ter cuidado, tá? Porque isso daqui é a regra, tá? Então, a regra é que o princípio da insignificância é inaplicável, justamente porque a administração pública tem um valor muito especial para todos, né? É justamente porque quem está a serviço, da administração, ele tem um munus público de servir. É bem de todos, é coletivo. Então, a súmula do STJ, a 599, vem justamente, em função dessa lógica, né, da não aplicabilidade do princípio da insignificância. Contudo, é importante conhecer uma exceção, né? Eu trouxe aqui a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância nos crimes de descaminho. Olha só, crime de descaminho. Cuidado, tá, pessoal, para não confundir, ou seja, é diferente do crime de contrabando, tá? Crime de contrabando. Por quê? Porque o crime de contrabando é quando há justamente o transporte, né, de produtos ilegais, tá? Produto ilegal. Quando há esse transporte, essa movimentação de produtos ilegais entre a fronteira, nós temos o contrabando. E o descaminho? O descaminho é diferente. O descaminho é essa movimentação também de produtos entre fronteiras, só que sem o devido pagamento do tributo, tá? Sem o devido pagamento do tributo, a sonegação tributária, né? Aquele transporte dos produtos sem passar pela alfândega, sem passar pelo controle alfandegário, a Receita Federal. Aí nós temos o descaminho. E o valor máximo para a aplicação dessa exceção seria R$ 20.000. Então, se essa sonegação tributária for até 120, até R$ 20.000, é possível a aplicação do princípio da insignificância no caso do descaminho. O que eu quero que você leve para a prova é o seguinte: o princípio da insignificância é aplicável em relação aos crimes contra a administração pública? Em regra, não se aplica. Súmula do STJ. Porém, tem a exceção quando se fala em descaminho. Descaminho, se for até 20 mil, pode ser aplicado o princípio da insignificância, ok? E aí, não confundir descaminho com contrabando. Quem contrabandeia produtos ilegais. O descaminho não, o produto é até legal, porém não se paga o tributo, tá? Tranquilo. Princípio da insignificância. Vamos aqui só para relembrar. Você sabe que o princípio da insignificância, ele surge a partir da análise da tipicidade, tá? Quando nós analisamos a conduta, fato típico, ilícito e culpável, lembra lá? Dentro do fato típico, nós temos conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Na tipicidade, a gente analisa a questão formal, material, conglobante. Mas o que eu quero que você memorize é o seguinte: quando se fala em tipicidade formal e material, você tem que compreender a primeira diferença, né? Tipicidade formal é a lei, o texto da lei, né? É crime, aí está lá no texto da lei o que seria a conduta criminosa. Aqui é uma tipicidade formal, forma, materialmente exposta, né? Formal. E a formal, o que seria a tipicidade
Essa daqui é a formal, perdão. E qual seria a tipicidade material? A tipicidade material tem a ver com desvalor da conduta. Essa conduta criminosa, qual é o desvalor? É algo grave socialmente? É algo ínfimo? É algo mínimo? Por exemplo, alguém que furta um pão para se alimentar, furto famélico. Será que isso é tão grave para a sociedade? Ou chega a ser até compreensível? Então, seria mais ou menos essa lógica. Quando você analisa o desvalor dessa conduta, você está analisando a tipicidade material. E é aqui que o princípio da insignificância ataca. Ele ataca a tipicidade material, o desvalor da conduta. Então, se cair na prova, o princípio da insignificância, ele existe a partir de uma análise de tipicidade. Verdade. Mas qual tipicidade? É a formal, o que está na lei, ou é a material, que é o desvalor? É a material, o desvalor da conduta. Tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês o que seria formal, previsão da conduta em lei, princípio da legalidade. Lembra? Tem que estar no texto de lei para ser crime. Só lei formal pode criar crimes, já vimos isso. Lei em sentido estrito, ou ordinária ou complementar, né? E tipicidade material, desvalor da conduta. Se a conduta ofende de forma relevante o bem jurídico, tá? Aqui nós estamos na análise da tipicidade material. Vamos lá. O que mais que eu quero que você relembre quando se fala em princípio da insignificância são os requisitos. E aí eu até tenho um macete aqui, ó, ARME PRO. Só memorizar isso aqui, ó, ARME PRO, para você lembrar quais são os requisitos do princípio da insignificância. O A, ausência de periculosidade social. R, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. O M, mínima. O O, ofensividade da conduta do agente. O I, de ínfima. E o L, de lesividade ao bem jurídico. Então, você observa que isso aqui são os requisitos do princípio da insignificância. Eu utilizo esse mnemônico aqui, ó, para não esquecer, tá? E lembrar que a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade, a mínima ofensividade, a ínfima lesividade seriam os requisitos do princípio da insignificância. Lembrando que quando você fala de ínfima lesividade do bem jurídico, né, a jurisprudência já convencionou-se, por exemplo, que o valor desse bem ínfimo fica ali na casa de 10% do salário mínimo, tá? Em regra, até 10% do salário mínimo seria ínfima lesão ao bem jurídico, quando se fala, por exemplo, na propriedade, bem jurídico propriedade. O furto de um bem até 10% do salário mínimo seria considerado uma ínfima lesividade, tá? Então, se você não esquecer isso aqui, usar essa técnica aqui do mnemônico para lembrar os requisitos, você já vai muito bem preparado quando se fala em princípio da insignificância. Crimes praticados por funcionário público contra a administração geral. Tranquilo, vamos lá ao cerne do tema, né? Funcionário público e os crimes que ele pode cometer. Primeira coisa, você precisa diferenciar o que seria crimes funcionais próprios dos funcionais impróprios. Te antecipando aqui de forma bem simples. Funcional próprio é aquele crime que só é cometido por servidor público. Se não houver a figura de um servidor público, de um funcionário público, esse crime deixa de existir, porque ele é funcional próprio. E o que seria um funcional impróprio? O funcional impróprio é aquele crime que existe quando temos um servidor público, um funcionário público, porém, se esse crime for praticado por uma pessoa que não é funcionário público, continua sendo crime, mas vai ser outra tipificação, né? Vai ser outra tipificação. Então, a diferença entre um crime funcional próprio para o impróprio é que no próprio, se não tem servidor público, não existe crime. No impróprio, se não tem servidor público, vai continuar existindo o crime, porém vai mudar de nome. Por exemplo, peculato, furto. Se é servidor, peculato, furto. Se não é servidor, furto. Muda o nome do crime. Seria mais ou menos isso aqui, de forma bem simples e direta, a diferença entre crime funcional próprio e impróprio. Mas vamos ver aqui, ó. Crimes funcionais próprios. Se a pessoa não for funcionária, o crime não existirá. Foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Se ela não é funcionária, não existe o crime. O fato será atípico. Atípico. Daqui um exemplo, crime de concussão. Vocês lembram lá? Qual é o verbo? Exigir.
para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumir vantagem indevida. Então, aquela pessoa, servidora pública ou não, aqui no caso, antes de assumir, de repente ele é um aprovado no concurso e antes de assumir, em função do cargo que ele vai assumir, ele já começa a exigir, né, vantagem indevida e tal, crime de concussão. Se não é funcionário, deixa de existir esse crime, torna-se um fato atípico. Então, excelente exemplo para o crime funcional próprio. E o crime funcional impróprio? É aqui, ó, situações fáticas que são criminalizadas, independente se é funcionário ou pessoa comum. O que vai acontecer é só a mudança do tipo, né, do nome do crime. Se for servidor público, nós temos uma tipificação. Se for uma pessoa comum, vai ser outra tipificação, mas ainda assim é crime, tá? Então, crimes funcionais impróprios. Está aqui o exemplo do peculato furto, né? Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha posse de dinheiro, valor ou bem, subtrai, está aqui, ó, peculato furto, ou concorre para que outro seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Ok, peculato furto. Porém, se não houver a figura do servidor público, continua sendo crime. Furto, tá? É por isso que aqui é um crime funcional impróprio. Tranquilo? E aqui, ó, dessa forma, nos crimes funcionais impróprios, se há retirada do funcionário público, a conduta continua sendo crime, mas em outro dispositivo legal. Tranquilo, pessoal? Bem tranquilo, vamos avançando. Quem é funcionário público? Importante, você precisa saber quem seria, né? Quem assumiria esse papel de funcionário público para efeitos penais. E tá aqui, ó. Vocês lembram lá do crime de abuso de autoridade que nós estudamos lá? Quem poderia, né, ser sujeito ativo? Pois é aquela mesma lógica, tá? Mesmo que transitório, ó, embora transitório, ou seja, pode ser um servidor efetivo, pode ser um servidor transitório, mesmo sem receber remuneração. Lembra do mesário? Lembra do cidadão que compõe o conselho de sentença do tribunal do júri? Pois é, aquelas pessoas estão ali sem remuneração, exercendo um munus público por um período transitório. Então, para efeitos penais, são funcionários públicos, tá? E também temos aqui de funcionários públicos para efeitos penais por equiparação. Quem exerce cargo, emprego, função em entidade paraestatal. O que seria entidade paraestatal? Lembra do sistema S? SESI, SENAI, SESC, SENAT, SEST. Esse sistema S, eles são entidades paraestatais, ou seja, que prestam serviço público, mesmo não sendo entes, né, diretos, da administração direta, indireta, enfim. Aquelas pessoas que trabalham no sistema S, por equiparação, são considerados funcionários públicos. Então, eles também podem ser sujeito ativo de peculato, de concussão, daqueles crimes que são inerentes a funcionário público contra a administração em geral. Tranquilo? Então, quem trabalha em empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para atividade típica da administração pública. A empresa foi contratada uma empresa para fazer um serviço, enfim, que é uma atividade típica da administração pública. Aquelas pessoas que estão ali, por mais que sejam CLT, eles são considerados funcionários públicos por equiparação, ok? Então podem ser sujeito ativo de peculato, de concussão, de todos esses crimes que a gente vai estudar aqui. Tranquilo, pessoal? Mais uma lembrança aqui, nós estudamos concurso de pessoas, nós estudamos outros temas que você já ouviu aqui sobre essa questão circunstancial e elementar, mas aqui vou te relembrar mais uma vez. Quando nós estamos analisando a conduta de um funcionário e a conduta de um particular, você precisa ter em mente que nós vamos ter momentos, características circunstanciais e características elementares. As características circunstanciais são aquelas de condição pessoal dos autores, né? A gente já viu isso daqui. E as elementares são aquela que desaparece, faz com que o crime desapareça se não houver, ou que ele se transforme. Característica elementar. Lembra do crime de peculato? Qual é a característica elementar de um crime de peculato furto? É alguém, um autor, né, servidor público.
Isso é uma característica elementar, tá? Ser servidor público para o crime de peculato. Se não há essa característica elementar, desaparece o peculato furto, porém se transforma no crime de furto, tá ok? Então, essa característica aqui você precisa ter em mente, é o artigo 30 do Código Penal, não se comunicam, tá? Olha, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, as características pessoais, as circunstanciais de cada um não irão se comunicar entre os coautores, entre os agentes, né, da conduta. Porém, a característica elementar, essa sim, tá? Então, tá aqui, eu trouxe até um exemplo, ó. Caio, funcionário público, e Tício, particular, decidem furtar um bem da repartição pública onde Caio trabalha, valendo-se do acesso que este tem ao prédio. Então, Caio é servidor público, Tício não é. Em síntese, se Caio não fosse funcionário público, haveria furto. Haveria furto. Então, é um crime funcional impróprio, porque surgindo essa característica elementar, o crime não desaparece. Diferente dos crimes funcionais próprios, tá? Só para relembrar. Então, se Tício sabia da qualidade de funcionário público, ele responderá por peculato junto com Caio. Por quê? Porque características elementares, elas se comunicam. Nota-se que é necessário que Tício conheça tal condição, tal circunstância. Então é isso. Se ele sabe que o Caio é funcionário público e os dois vão lá na repartição pública furtar, característica elementar se comunica, porque ele tem ciência. Ok? Então, tranquilo, um exemplo bem tranquilo. Vamos lá, mais uma informação importante. Existem causas especiais de aumento de pena quando se fala em crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. E está aqui, ó, aumenta-se a pena em 1/3 quando ocupante de cargo em comissão ou função de direção e assessoramento na administração direta, União, Estado, DF, municípios, ou cargo em comissão, função de direção e assessoramento em sociedade de economia mista, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação pública, tá? Então, aqueles que estão investidos em cargo de comissão, função ou direção e assessoramento, se cometem crimes, né, desse rol aqui de crimes contra a administração pública, eles terão uma causa especial de aumento. Será aumentado a pena em 1/3, simplesmente porque eles estão em situações específicas dentro da administração pública, né? Tá num cargo em comissão, tá num cargo de direção, ou seja, teria que dar exemplo. Então, quando estes cometem crime contra a administração pública, além de sofrer a punibilidade, a pena do crime em específico, ainda terá uma causa de aumento de 1/3 da pena. Tranquilo? Beleza? Então, olha só. E se um funcionário público for condenado? Aqui eu trouxe um complemento informativo bem legal. Quais são os efeitos da condenação aos funcionários públicos? A perda do cargo, função pública ou mandato. Quando aplicada a pena privativa de liberdade, de reclusão ou detenção, por tempo igual ou superior a 1 ano. Então, se um funcionário público é condenado a uma pena privativa de liberdade, ou seja, ele vai ficar preso, e essa pena é de reclusão ou detenção, se essa pena for igual ou superior a 1 ano, automaticamente ocorre o quê? A perda do cargo, da função ou do mandato. Ele vai perder o cargo, a função e o mandato. Tá? Observa que nos crimes praticados com abuso de poder ou violência ou violação de dever para a administração pública. Então, assim, se o crime gerou uma pena privativa de liberdade, reclusão, detenção, de 1 a mais anos, ele perde o cargo. Ou se ele foi condenado por abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, também terão como efeito a perda da função ou do mandato. Então, são essas duas características aqui, tá? Prisão, pena privativa de liberdade, ou, de repente, um crime praticado com abuso de poder. Lembrando que quando se fala em abuso de poder, o abuso de poder ele pode ser por excesso de poder ou por excesso de poder ou por desvio de finalidade, tá bom?
Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, nos demais casos. Também aqui mais uma característica de perda de cargo, função ou mandato. Vamos lá. Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então, legal você lembrar disso, que o juiz precisa motivar para que haja essa perda do cargo, mandato ou função, tá? E aí você lembra do crime de abuso de autoridade, que também tem a mesma característica, né? A diferença é que no crime de abuso de autoridade, além da motivação, né, do juiz motivar, também tem que haver reincidência em crime de abuso de autoridade. Tá lá. Se um funcionário público for condenado, lei de tortura, condenados pela prática de tortura perderão seus cargos de forma automática. Isso aqui é jurisprudência, tá? Isso não está na lei de tortura, mas é decisão, inclusive, do STJ, se não me falha a memória, que a perda ela é automática nos crimes de tortura. Aqui na lei de organização criminosa, também há a perda automática, tá? Então, lembra dessas duas exceções, a lei de tortura e a lei de organização criminosa, que elas permitem a perda automática do cargo, função ou mandato em função do cometimento destes crimes aí. Sobre um parlamentar, condenação de um parlamentar, um deputado ou um senador. Olha só, se a pena de privativa de liberdade for superior a 120 dias, aí ele haverá a perda do mandato federal ao Senado. Aqui, ó, trata-se de construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a Constituição Federal diz que se o parlamentar não comparece a pelo menos 1/3 das sessões da Casa Legislativa, ele perde o mandato, tá? Então, se de repente o deputado federal ou o senador foi condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 120 dias, aí ele também pode perder o mandato. Lembrando que essa perda do mandato, ela não é simples, ela é complexa, tá? Depende do poder específico, tá? Se for um parlamentar, ainda tem que ser autorizado ou não pela casa respectiva. Se for o Supremo tem que decidir por essa prisão, enfim. E aí também você precisa lembrar daqueles crimes, crimes de responsabilidade ou crimes comuns, porque dependendo de qual seja, ele vai ser julgado pelos seus pares ou não, ou vai haver a suspensão até que se conclua o mandato. Enfim, só para que vocês tenham uma noção desse tema aqui. Vamos lá, crimes em espécie. Aqui nós já vamos adentrar justamente nos crimes, né, de funcionário público praticado contra a administração geral. O artigo 312 traz aqui o peculato doloso, né, o crime de peculato famoso, talvez um dos principais crimes contra a administração pública praticado por funcionário. Aqui você precisa dominar, tá? Artigo 12, caput. Tem aqui a figura do peculato próprio e do peculato impróprio, tá? Peculato próprio, a apropriação ou desvio. Peculato impróprio, é o peculato furto. Beleza? Peculato culposo, artigo 312, no parágrafo 2º. Peculato mediante erro de outrem, artigo 313. Peculato eletrônico e peculato hacker. Esses dois aqui é inovação, é novidade, tá? Ainda pouco cobrado em concurso, então fica de olho que de repente pode vir agora na tua prova. Nós vamos falar sobre cada um deles para deixar bem claro. Peculato doloso, artigo 312, caput. Temos a figura do peculato apropriação e do desvio. Está aqui, peculato apropriação. Caio, funcionário público, tem o direito de usar um celular do órgão público ao qual está vinculado, tranquilo. No entanto, certo dia, em virtude de gostar muito do aparelho, ele decide levar o aparelho para casa e não mais devolver. Ou seja, nessa história aqui, o Caio se apropriou de um bem público. Então, peculato apropriação. E vamos ver aqui o peculato desvio. MEV, funcionário público, recebe folhas em branco para colocar na impressora da repartição onde trabalha. No entanto, percebendo que a impressora da sua casa precisa de folhas, decide não empregar o produto no órgão público, mas sim levá-lo para sua casa. Peculato desvio. Desviou a finalidade, desviou ali um bem público para uso particular. Então, a figura do peculato apropriação e desvio são especificamente o peculato próprio, não esqueçam disso. E o peculato impróprio é o peculato furto, tá? É o peculato furto, que está no parágrafo 2º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo posse do dinheiro, bem ou serviço, subtrai.
ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário, né? Peculato, furto, parágrafo 1º. Exemplo, Tício, funcionário público, sabe que na sala ao lado da qual trabalha está um valioso objeto, que sempre foi seu sonho de consumo, ok? Certo dia, no final do expediente, Tício decide pegar, né, o objeto e levar para sua casa com a finalidade de ficar com ele. Foi lá e furtou um objeto. Mas Tício é servidor público, então nós temos peculato impróprio, peculato furto, tá? Peculato doloso, furto, impróprio. E aqui é só você memorizar. Peculato apropriação e peculato desvio, peculato próprio. Peculato furto, peculato impróprio. Estamos falando do doloso. E o culposo, professor? O culposo a gente vai ver agora, que está no artigo 312, parágrafo 2º. Trata-se de um crime acessório, parasitário. Por quê? Porque é culposo, né? Então, vamos lá. Se o funcionário concorre culposamente para o crime, peculato culposo, e vamos ver um exemplo aqui. Caio, funcionário público que tem missão de guardar um cofre com dinheiro, combina com seu amigo de deixar a porta aberta para que ele subtraia os valores. Então, olha só. Qual o crime cometido por Caio? Caio, aqui nesse caso, ele combinou com o amigo para deixar a porta aberta. É culpa isso ou é dolo? Olha só. Caio cometeu o peculato furto. Cuidado, tá? Já que sua conduta foi dolosa. Ele deixou a porta aberta para um amigo ir lá e furtar. Agora vamos pensar aqui essa outra forma. Caio, funcionário público, que tem a missão de guardar um cofre em dinheiro, bebe muito com seu amigo Tício. Vendo que 5 horas da manhã e que tendo que trabalhar às 6, Caio decide ir direto para a repartição. De ressaca ele foi para a repartição. Tício, sabendo que seu amigo está na mão do palhaço, ou seja, está bêbado, decide montar um plano para subtrair os valores que são guardados lá pelo amigo. Quando percebe Caio totalmente destruído e caindo de sono, passa por ele e consuma o delito, ou seja, furto. Aqui nós temos um peculato culposo, tá? Por displicência, por negligência, por imprudência, por uma situação que não é dolosa, Caio permitiu que houvesse um furto na repartição. Então, muito cuidado para não deixar a banca te confundir aqui na questão do dolo ou da culpa quando se fala no peculato, tá bom? Então vamos lá. Qual o crime cometido por Caio agora? Caio cometeu peculato culposo, pois agiu de forma negligente, sabendo que teria que trabalhar às 6 da manhã, ele se embriagou e não guardou o cofre que deveria. No entanto, como a conduta foi culposa, a pena é muito menor. Além disso, ainda há o benefício do parágrafo 3º que leva à extinção da punibilidade. Então, olha só. Caio, chorando e muito arrependido, decide tirar dinheiro de seu salário e reparar o dano. Aí aqui nós temos esse benefício do parágrafo 3º, que diz o seguinte: num peculato culposo, se o servidor público repara o dano antes da sentença irrecorrível, ocorre a extinção da punibilidade. Ele não será punido. Se ele resolve reparar o dano depois da sentença, vai haver uma redução da pena. A pena será reduzida pela metade, tá bom? Então, essas informações aqui você precisa ter seguro para a tua prova. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se procede à sentença, se precede, se é antes, tá? Se precede, a sentença é recorrível, extingue a punibilidade. Se é posterior, ou seja, se é após, reduz a pena imposta, ou seja, reduz pela metade. Então tá aqui, ó, punibilidade. Reparado o dano até a sentença irrecorrível, extingue. Reparado o dano após a sentença, reduz em metade a pena. Tranquilo, fechou. Vamos avançando. Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Erro de outrem. Tal crime é denominado peculato estelionato. Imagina só. Caio, funcionário público responsável pela guarda de computadores apreendidos, recebe um tablet por engano. Por engano, ele recebe um tablet por engano. Pensando que se ficarem com o eletrônico para si, ninguém vai receber, acaba se apropriando do bem. Então, ele se apropriou pelo erro de outrem. Peculato estelionato, né? Artigo 313. Tranquilo?
Peculato eletrônico. Isso aqui é inovação, tomem cuidado, tá? Isso aqui é possível que seja questões das próximas provas, porque é inovação, são novidades do Código Penal. Peculato eletrônico. Quando inserção de dados falsos em sistemas de informação. É quando alguém coloca dados falsos num sistema de informação. Alguém quem? Servidor público, tá? É pirataria de dados. É um crime formal, ou seja, não necessita de resultado, né? Então, servidor da Previdência Social, funcionário do Departamento de Trânsito. Tá aqui uns exemplos, né? O cara lá da Previdência Social que insere dados falsos só para beneficiar alguém. Ou o cara lá do Detran que tira a multa, ou que insere dados lá para facilitar alguém. Esse cara está cometendo o crime de peculato eletrônico, tá? Cuidado. Tá aqui, ó, artigo 313-A. Inserir ou facilitar funcionário autorizado, olha, quem é o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos no sistema informatizado, ou de bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano. Então, tá aqui o texto, tá? A tipificação do peculato eletrônico. Peculato hacker é quando há a modificação ou a autorização não autorizada dos sistemas de informação. Observa a diferença. No peculato eletrônico, o servidor ele é autorizado a mexer no sistema. Porém, ele insere, ele insere dados falsos para gerar benefícios para alguém ou para prejudicar. Tá? Ele é autorizado, ele é servidor público. No peculato hacker, ele não é autorizado, mas ele vai lá no sistema e modifica ou altera. Tá aqui, ó, artigo 313-B. Modificar ou alterar o funcionário, sistemas de informação ou programa de informática sem a autorização ou solicitação da autoridade competente, tá? Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se a modificação ou alteração gerar dano para a administração pública ou para o administrado. Então, tem uma causa de aumento aqui de 1/3 se essa modificação, alteração nos dados gerar algum dano para a administração ou para o próprio administrado. Estamos diante do peculato hacker. Beleza? Show de bola? Então, aqui vocês estão municiados para tudo que possa te pedir em relação a peculato. Vamos avançando. Concussão, artigo 316. Aqui qual é a palavra mágica? Exigir. Exigir é a palavra mágica. Exigir quando? Diretamente ou indiretamente, mesmo fora da função ou antes de assumir. O cara está de férias ou ele acabou de passar no concurso e em função do cargo ele começa a exigir vantagem devida. Concussão, tá? Concussão. Lembrando que a concussão é um crime funcional próprio, tá? Se não houver a figura do servidor público ou daquele aprovado no concurso, enfim, desaparece o crime, torna-se o fato atípico. Então, tranquilo. Tá aqui um exemplo. Tício, funcionário público, realiza uma fiscalização e percebe que pode aplicar uma multa que a empresa não poderá suportar. Nesse momento, ele exige uma quantia em dinheiro para não autuar o estabelecimento. Então, ele exigiu concussão. Concussão. Está aqui artigo 316, exigir para si e para outro, direto e indiretamente, ainda que fora ou antes de assumir vantagem devida. Concussão, vamos lá. Outro exemplo. Tício, funcionário público, realiza uma fiscalização e percebe que pode aplicar uma multa de 500 mil no estabelecimento. Com isso, ele exige uma quantia em direito e fala que se ela não for paga, ele irá aplicar sucessíveis multas, mesmo sem motivo, até que o empresário fique na miséria e sua família morra de fome. Opa, cuidado, tá? Cuidado com esse exemplo. Olha só, Tício cometeu o crime aqui de extorsão. Aqui não se fala em concussão, por quê? Pois houve grave ameaça ao particular. O crime de concussão não há grave ameaça nem violência. Se o cara exigir vantagem devida aplicando grave ameaça ou violência, o tipo vai mudar. Não vai mais ser concussão e vai passar a ser um crime de extorsão. Cuidado, que a prova pode querer te pegar aqui, tá? Então, Tício falou que iria aplicar sucessíveis multas sem motivo até que o empresário ficasse na miséria e a família morresse de fome.
Então, artigo 158 do Código Penal, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para o outro indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Beleza, meu guerreiro? Confio em vocês, eu sei que vocês não vão cair nessas pegadinhas. Vamos lá. Concussão. A concussão é um crime formal, tá? Crime formal, ou seja, se consuma independentemente da produção do resultado naturalístico. Então, para que haja concussão, basta que o servidor exija. Ah, mas aí o particular não pagou, não interessa. Ele exigiu, crime formal, não necessita de resultado. Ele já vai responder pelo crime de concussão. Então, em outras palavras, basta que haja exigência da vantagem. O recebimento, né, é mero exaurimento, tá? O verbo é exigir. Excesso de exação, cuidado. Existe uma diferença bem próxima entre concussão e excesso de exação. O excesso de exação também tem como verbo exigir, só que é exigir tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, empregada por meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Então, observa só um exemplo. Tício, auditor fiscal, realiza uma fiscalização e percebe que o particular está devendo um determinado tributo. No entanto, com o intuito de provocar o particular, começa a chamá-lo de inadimplente e fazer piadas, meio vexatório. Olha só, aqui nós temos uma característica do excesso de exação. Excesso, lembra do excesso? Quando é que alguém se excede? No crime de excesso de exação, é quando exige um tributo ou uma contribuição que a gente sabe que é indevida, ou quando é devido, faz gracinha, humilhação, aplica meio vexatório, gravoso. Então, cuidado! O crime de excesso de exação está no exigir tributo ou contribuição social, quando não devido, e também quando a pessoa deve ir lá aplicar uma cobrança vexatória, uma cobrança gravosa. Tranquilo? Então, fechou. Corrupção passiva, vamos lá. Corrupção passiva, você precisa lembrar dos verbos. Quais são os verbos? Solicitar, receber ou aceitar. Tá? Então, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes, olha, fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessa, corrupção passiva. Cuidado, que corrupção passiva é praticada por funcionário público. Corrupção ativa não é funcionário público que pratica, é o particular, quando ele oferece, tá? Então, cuidado também para diferenciar isso aqui. Vamos lá, um exemplo. Tício, funcionário público, realiza uma fiscalização. Nesse momento, ele solicita uma quantia em dinheiro para não autuar o estabelecimento. Corrupção passiva, tá? Corrupção passiva, os verbos são, já falamos, solicitar, receber, aceitar. Observação, os verbos solicitar traz o crime formal, ou seja, para a consumação basta a solicitação, tá? Causa de aumento de pena, a pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício, ou pratica infringindo o dever funcional. Se o cara ele solicita, ele aceita, ele recebe vantagem para deixar de praticar um ato de ofício, tá? Ou praticar isso infringindo o seu dever, isso gera uma causa de aumento. O simples solicitar já é crime formal, crime de corrupção. E se ele retarda ou deixa de fazer, ou seja, se ele efetiva, temos uma causa de aumento aí sobre o crime de corrupção passiva. Tranquilo? Então vamos lá. Corrupção passiva privilegiada, é o chamado quebra-galho, né? Quebra-galho. Aí é o colega seu que pede, ei, resolve o problema de um familiar meu aí e tal, não aplica multa nele, finge que tu não viu, quebra-galho. Então cuidado, pessoal. Qual é o motivo da corrupção passiva privilegiada? É você ceder a pedido ou influência de outrem. Se um funcionário deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, está cometendo o crime de corrupção passiva privilegiado. Cuidado, porque quando a gente lê retardar ato de ofício, a gente quer lembrar do crime de prevaricação, sendo que o crime de prevaricação,
o motivo é satisfação pessoal ou interesse. Tranquilo? Vamos lá, um exemplo. Caio, servidor de um tribunal, é encarregado de selecionar as pessoas para serem julgados. Um amigo de infância pede que ele não coloque em determinado processo porque a sentença lhe trará prejuízos. Caio cede o pedido do amigo, coloca a ação para o fim da fila. Corrupção passiva privilegiada. Prevaricação, cuidado para não confundir. A prevaricação, o verbo é retardar ou deixar de praticar ato de ofício. Mas o motivo aqui é o interesse, é a satisfação do interesse e o sentimento pessoal. Aqui, por exemplo, Caio, servidor de um tribunal, é encarregado de selecionar os processos para serem julgados. Com pena do réu, decide que irá colocar o processo no final da fila. Aqui ele fez por sentimento pessoal, para satisfazer o interesse pessoal, por pena do amigo. Entendeu? Lá no outro, ele fez cedendo a pedido, então é corrupção passiva privilegiada. Neste exemplo, é prevaricação. Vamos lá. Condescendência criminosa. Qual é a palavra-chave aqui? A palavra-chave é pena. É pena, é misericórdia, tá? Misericórdia, ou seja, deixar o funcionário por indulgência, ou seja, misericórdia, por pena, de responsabilizar seu subordinado, que cometeu a infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte a competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Se você é superior e o teu subordinado comete uma infração e você, com pena dele, não o responsabiliza, crime de condescendência criminosa. Se o cara que pratica a irregularidade é alguém na mesma posição que você, ou seja, não é subordinado seu, você deve comunicar ao superior. Se você não comunica ao superior, também é condescendência criminosa. Cuidado, beleza? Tá aqui um exemplo. Mévio, chefe de uma repartição, percebe que seu subordinado cometeu uma infração. No entanto, sabe que o funcionário se separou recentemente e está afundando em dívidas. Com pena, misericórdia, com indulgência, não responsabiliza. Condescendência criminosa. Vamos lá. Agora, crimes praticados por particular contra a administração em geral. Eita, agora sim, vamos lá. Resistência. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou quem lhe esteja prestando auxílio. Crime de resistência. Quer ver um exemplo? O oficial de justiça vai na tua casa cumprir o mandado de busca e apreensão. Então, é um servidor público que está indo praticar um ato legal. Aí você solta o cachorro, ameaça ela, tenta bater o oficial de justiça, crime de resistência, tá? Então, mediante violência ou ameaça a funcionário competente, você você se opõe à execução de um ato legal. E aí tem uma forma qualificada aqui do crime de resistência, tá? Se o ato, em razão da resistência, não se executa, reclusão de 1 a 3 anos, forma qualificada. E aí tem concurso de crimes aqui, tá? Havendo lesão mais resistência, o cara usou de violência para opor-se à execução do ato. Ele vai responder por resistência. E ele acabou cometendo lesão corporal lá no servidor. Vai responder por crime de lesão corporal também. Em concurso de crimes, tá? Vai responder pelos dois. Parágrafo 2º aqui, ó. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Resistência. Exemplo, MEV, oficial de justiça, mais conhecido, é responsável para cumprir o mandado de busca e apreensão de um veículo. Caio, dono do veículo, resistindo à ordem legal, bate em Mévio. Neste caso, Caio vai responder pela resistência e vai responder pela agressão. Desobediência. Cuidado, que o crime de resistência ele é muitas vezes confundido com o do desobediência. A desobediência é o seguinte: desobedecer a ordem legal de funcionário público. A conduta é desobedecer a ordem legal de funcionário público. Tal conduta pode ser omissiva, ou seja, não fazer, ou comissiva, fazer. Exemplo, Mévio, policial civil, ordena que Caio apresente documento de identificação em uma blitz. Caio diz que não vai apresentar nada. Crime de desobediência. Houve uma ordem legal de um funcionário público e a pessoa desobedece, né? Deixa de fazer, não faz, omissivo. Cuidado. Então, a desobediência. Já a resistência é opor-se à execução de ato legal.
mediante violência ou grave ameaça. Tranquilo? Então, cuidado com o verbo. Para ser desobediência, você tem que ter o verbo desobedecer lá na historinha, tá? Cuidado. Desobedecer é desobediência. Fica fácil de memorizar, tá? Desobedecer é desobediência. Resistência é opor-se, tá? Resistência é opor-se. Tranquilo. Desacato. Desacatar funcionário público no exercício da função ou razão dela. O desacato, ele tem umas características aqui peculiares. O crime de desacato consiste na conduta do particular que ofende ou menospreza o funcionário público em razão das funções. Aqui o desacato é quando, por exemplo, o particular começa a xingar o servidor, falar palavras que vão ofendê-lo, né, que vai menosprezá-lo como servidor naquele ato. Tá aqui um exemplo, ó. Mévio, cidadão comum, olha para a cara de um agente de trânsito e fala: vocês só servem para arrecadar dinheiro, seus lixos. Claro, desacato, tá? Vão trabalhar direito, né? Essa conduta configura desacato, pois ofende as nobres funções dos agentes de trânsito. Então, qual é a palavra-chave para o desacato? É ofensa e menosprezo, tá? Menosprezo, com Z, né? Menosprezo e ofensa, tá? E a ofensa. Olha lá. Exemplo segundo. Mévio, cidadão comum, fala na internet que os agentes de trânsito só servem para arrecadar dinheiro. São os lixos e não trabalham. Cuidado, tá? Quando a fala não é presencial, não é desacato. Tem que ser presencial. Tem que ser na frente do servidor para poder ser desacato. Presencial. Essa conduta não configura desacato, pois, apesar de ofender os agentes, não há nenhum funcionário presente. Ou seja, para se configurar o crime de desacato, é necessária a presença física do servidor. Cuidado, tá? Cuidado. Tráfico de influência. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. O tráfico de influência é quando você solicita, exige, cobra alguma coisa, alguma vantagem devida, dizendo que você pode influenciar um funcionário lá numa decisão. Tá aqui um exemplo. Mévio, cidadão comum, fala para o seu amigo que conhece um servidor da Previdência Social e que pode acelerar a concessão de um benefício. Para isso, solicita R$1.000. Olha só, tráfico de influência, né? No entanto, Mévio nem conhece nenhum servidor. Ele nem conhece, ele não conhece o servidor de lá. Ele apenas... O tráfico de influência, ele fica aqui na conjectura. Ele diz que consegue influenciar a decisão de um servidor público, né? A ação de um servidor público, e para isso pede uma vantagem devida. Então, cuidado. Mévio, olha, segundo exemplo, cidadão comum fala para seu amigo que conhece um servidor da Previdência, que pode acelerar a concessão e tal. Acontece que Mévio realmente conhece um servidor de lá. Passa R$500 para ele e seu amigo consegue receber os benefícios. Cuidado, tá? Quando essa pessoa que exige, recebe uma vantagem devida, está trabalhando em concurso com o servidor público, nós temos outro crime, tá? Olha só, no caso anterior não há crime de tráfico de influência, tá? Porque o tráfico de influência, você não conhece o servidor. Você diz que pode influenciar a decisão dele, pede uma vantagem. Quando você está em concurso de pessoas com servidor, ele se transforma para outro crime. Mévio responde por corrupção ativa e o funcionário público por corrupção passiva. No caso se houver aqui um concurso de pessoas. Isso porque o crime de tráfico de influência tem como requisito que o autor não interfira na função do funcionário público, não interfira. E deixa eu só fazer uma correção. Eu não posso nem dizer aqui que é concurso de pessoas, tá? Porque o concurso de pessoas, ele adere à teoria monista, unitária, tem que ser o mesmo crime, né? Nesse caso aqui, do cara que exige, solicita vantagem para influir numa decisão de um servidor, se o servidor recebe uma ponta para fazer, nós temos dois crimes. Corrupção ativa do particular e corrupção passiva do servidor que aceitou. Mas não será tráfico de influência. Porque para haver tráfico de influência, esse particular ele não pode interferir na função do funcionário público, tá?
Então, tranquilo. Parágrafo único. A conduta, vamos lá. A conduta é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem também destina ao funcionário. Então, a pena será aumentada se o agente, o cara lá na hora de dizer, "Ei, me paga R$ 1.000 aí, que eu vou falar lá com o João que trabalha na Previdência. Eu vou dar R$ 500 para ele e eu vou ficar com 500 para a gente poder resolver o teu problema." Isso é causa de aumento de pena, tá? Porque o cidadão ele pode chegar lá e dizer, olha, o meu amigo João lá, se eu pedir para ele, ele pode acelerar o teu processo. Me paga R$ 1.000. Mas o João, eu nem conheço o João, eu conheço de vista, mas eu não tenho relação nenhuma. Tráfico da influência. Eu respondo, particular contra a administração. Se o João é meu amigo e está de conluio, ele vai responder por corrupção passiva e eu por corrupção ativa. Tranquilo? Tranquilo. Qual é a diferença entre tráfico da influência e exploração de prestígio? Aqui na exploração de prestígio, olha só, olha a diferença. O MEV, o cidadão comum, fala para seu amigo que conhece o juiz, que pode proferir uma sentença favorável em processo no qual ele é réu. Para isso, solicita R$ 1.000. No entanto, o Mévio não conhece o juiz. Exploração de prestígio, tá? O crime de exploração de prestígio tem figuras específicas. Olha só, artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro de qualquer outra unidade a pretexto de influir juiz, jurado, órgão do Ministério Público, servidor da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. São essas figuras aqui que tem que ser utilizada nessa pretensão de influir, tá bom? Então, olha só, nesse caso, não há crime de tráfico de influência. Mévio responde pela exploração de prestígio. Isso porque tal crime é uma forma especial do tráfico de influência. Em outras palavras, é tráfico de influência mais praticado com a desculpa de influir em ato de profissões específicas. São justamente essas que eu falei: juiz, jurado, órgão do Ministério Público, tradutor, perito, intérprete e testemunha. Tá? Se essa possível tráfico de influência for em razão dessas profissões específicas, juiz, jurado, Ministério Público, perito, tradutor, o crime se transforma de tráfico de influência para exploração de prestígio. Cuidado, tá, pessoal, com essa diferença. Tá aqui, ó, artigo 357, ou seja, se alguma dessas profissões do 357, teremos a exploração de prestígio. Se for outro tipo de funcionário, haverá tráfico da influência. Vamos lá, corrupção ativa. Qual é o verbo? Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário para determinar, praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Caio particular é parado por um agente de trânsito, pois está sem cinto de segurança. Para não ser autuado, ele oferece R$ 1.000 ao agente. Corrupção ativa. Oferecer. Caio particular é parado por um agente de trânsito, pois está sem cinto de segurança. O agente solicita, agora quem solicitou foi o agente. E Caio dá dinheiro. E agora? Quem solicitou foi o agente. E aí o Caio dá dinheiro. E aí? Caio cometeu corrupção ativa? Cuidado. Caio não cometeu corrupção ativa. Por quê? Porque o verbo da corrupção ativa não é dar. O verbo do tipo da corrupção ativa é oferecer. Cuidado, cuidado, que isso aqui, se vier numa prova, muita gente cai, tá? Então, vamos lá. Quais os crimes cometidos? Cuidado. Apenas o agente cometeu o crime de corrupção passiva, porque ele solicitou. Caio deu o dinheiro. No entanto, o tipo da corrupção ativa não está no verbo dar. Como não é permitida analogia em mala partem, você não pode fazer analogia para prejudicar, a conduta de Caio é atípica. Então, ele não vai responder por nada. Isso aqui é um caso especial que pode ser uma pegadinha de prova que vai derrubar muita gente. Mas você, meu querido aluno, não cairá nessa, né? Então, vamos lá. Descaminho, nós já conversamos no início da aula. Iludir, deixar de pagar, no todo ou em parte, direito, imposto devido na entrada ou na saída, ou pelo consumo de mercadoria, né? Caio particular é parado no aeroporto quando volta do exterior. Caio mente na declaração dizendo que não comprou nada, mas na verdade trouxe bens acima da quantidade permitida. Crime de descaminho. Lembrando que até 20 mil é possível aplicar o princípio da insignificância. Tá aqui, descaminho. Coloquei aqui embaixo. Ó. Já falamos aqui que cabe a aplicação do princípio da insignificância se o valor do tributo suprimido for até 20 mil. Vamos avançando. E
Tranquilo, finalizamos aqui, pessoal. Olha que bacana. Vamos ver aqui quanto tempo de aula foi. Ah, não deu nem 1 hora, né? Que massa. Chegamos aqui, não deu nem 1 horinha e a gente já conseguiu fechar. Ô, beleza! Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, nós fechamos aqui crimes praticados contra a administração pública, tanto praticados por servidores públicos quanto particulares. Olha só, meu guerreiro, aqui a gente já deu uma pincelada mais ou menos em tudo que você precisa levar para a prova para gabaritar questões desse tipo. Olha com cuidado, revisa, volta, resolve bastante questões da prova, né, da banca que você aí vai prestar o concurso e aplica esse conhecimento. Cuidado com as pegadinhas, com as relações de proximidade entre classificações de crime, para você, de repente, não incorrer em algum erro. Mas eu acredito que com tudo que nós conversamos aqui, você vai chegar muito forte para resolver questões que envolvem aí crimes praticados por servidores públicos contra a administração em geral e também os crimes praticados por particulares. Tranquilo? Beleza. Mais uma vez finalizo pedindo a Deus que nos abençoe, nos dê sabedoria, entendimento, prepare a nossa prova e nos faça vencedores no final. Tranquilo? Finalizo com aquela minha frase de sempre. Ei, bora vencer!